Adventismo é uma religião cristã iniciada no século XIX dentro do contexto do segundo grande reavivamento dos Estados Unidos. O nome refere-se à crença na iminente segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. O movimento começou com Guilherme Miller, cujos seguidores ficaram conhecidos como Milleritas. O Adventismo surgiu após a interpretação bíblica de Guilherme Miller de que as profecias da Bíblia se cumpririam na década de 1840. Hoje, a maior igreja dentro do movimento é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através da história das religiões. Meu Pai querido, em teu amor posso então... A fundação do Adventismo está associada a um período religioso nos Estados Unidos no final do século XVIII e primeira metade do século XIX. Deste modo, o surgimento das sociedades bíblicas, o não conformismo com o sistema religioso estabelecido, reuniões de reavivamento, o estilo evangelístico e proselitista de religião permitiram o surgimento do movimento baseado na interpretação das profecias do livro de Daniel 7 e 8 por Guilherme Miller, que era membro da Igreja Batista, e por outros líderes religiosos, estabelecendo o fim do mundo e o retorno de Jesus Cristo para 1843 e depois para 1844. Pessoas de várias denominações religiosas aderiram a este movimento, embora o mesmo não tivesse uma organização eclesiástica formal e tivesse pessoas das mais diferentes vertentes protestantes. Após o que ficou conhecido como o Grande Desapontamento, o grupo se dispersou em outros menores. Alguns destes grupos permaneceram marcando datas posteriores para o retorno de Cristo. Outros não demonstraram interesse algum por outra religião instituída. Alguns voltaram para suas denominações de origem e se desculparam com os líderes, que em muitos casos os haviam expulsado um pouco antes. Depois de uma reavaliação dos estudos de Miller, alguns desses grupos menores persistiram nas profecias, mas com uma nova interpretação ao retorno de Cristo, surgindo grupos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as Igrejas de Deus Adventistas e a Igreja Cristã do Advento. A doutrina adventista é baseada no iminente retorno glorioso de Jesus Cristo. A sua missão é a pregação desta mensagem a todo o mundo. Porém, há diversos grupos adventistas e com consequentes variações em certos pontos doutrinários. Alguns creem no sono da alma, entre a morte e a ressurreição. Outros incluem a guarda do sábado, juízo investigativo, aniquilação da alma dos pecadores, arrependimento dos pecados e outras doutrinas baseadas na Bíblia. Em 1845, não foi possível uma concordância doutrinária. Anos depois, formaram-se denominações dissidentes. O movimento adventista divide-se em adventistas dominicais, onde temos a Igreja Evangélica Adventista, organizada em 1845 e que virtualmente extinguiu-se nos Estados Unidos em 1916. A Igreja Cristã do Advento, que acredita na imortalidade condicional da alma e na aniquilação dos ímpios, e a União do Advento e Vida, fundada por George Storrs em 1863, que uniu-se com a Igreja Cristã do Advento em 1964. Temos também os Adventistas Sabatinos, onde encontramos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que entre as igrejas adventistas é a maior, com igrejas em 236 países e com mais de 16 milhões de membros. Os escritos de Ellen White influenciam em sua constituição, porém não em sua doutrina. Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, Igreja Adventista da Promessa,
Igreja Adventista Brasileira, Igreja Cristã Bíblica Unitariana, Igrejas de Deus, Conferência Geral da Igreja de Deus e Igreja de Deus do Sétimo Dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai. Com relação à religião adventista no Brasil, em abril de 1895, foi realizado o primeiro batismo em Piracicaba, São Paulo, sendo Guilherme Stein Jr. o primeiro a ser batizado. O primeiro templo foi fundado na cidade de Gaspar Alto, no estado de Santa Catarina, inaugurado em 23 de março de 1898. No Brasil, hoje são cerca de 1.600.000 membros, sob a coordenação de 7 uniões que administram as associações e missões. As instituições da Igreja Adventista do Brasil e de 7 países latino-americanos formam a divisão sul-americana, com sede em Brasília, no Distrito Federal. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.